Efésios capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 16. Efésios 4, 1 a 16. Depois que você ler o texto, mantenha sua Bíblia aberta, porque eu gostaria que você acompanhasse a reflexão que vamos fazer segundo esse texto. A palavra do Senhor diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta e segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos, nós vamos clamar para que Deus venha falar ao nosso coração. Deus, aqui estamos. Necessitamos de uma revelação do Senhor para impactar e edificar o nosso espírito. Senhor, sabemos que não obstante vivermos uma vida que é holística, que é plena, que é completa, que às vezes parece ser compartimentada, mas na verdade, ó Deus, não tem como fugir da Tua face. Não tem como sair da Tua presença. E não podemos aceitar aquela visão dualista da vida secular e a vida santa, sagrada. Senhor, é um todo e nós queremos viver esse todo na Tua presença. Queremos que o Senhor traga à Tua igreja a consciência do que é realmente esta vida plena em Cristo Jesus. Queremos sim, Deus, que o Senhor nos edifique como igreja nesta noite. Venha falar aos nossos corações, venha ministrar as nossas vidas, venha trazer aquilo que nós necessitamos. Ó Deus, fala a cada coração, remove tudo aquilo que possa ser empecilho agora, pensamentos. Senhor, qualquer tipo de inquietação mental, também todo tipo, ó Deus, de resistência ou de incômodo físico, Senhor, nós clamamos para que sejam afugentadas as forças malignas, mas damos a liberdade ao Espírito Santo. Vem, toma o teu lugar,
Espírito Santo, vem, ocupa esse lugar, ocupa esse ambiente, ocupa as nossas mentes, os nossos pensamentos. É o que nós clamamos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, é um Deus de ordem. Ou seja, Deus age, Deus se move de forma ordenada, com propósito. E nós, como igreja, temos um desafio de compreendermos a ordem de Deus. Quando pensamos na igreja, às vezes pensamos só na igreja como uma instituição humana, mas na verdade a igreja de Cristo é uma instituição divina. A igreja é uma instituição espiritual, estabelecida, planejada, projetada e de fato gerada por um plano divino. Jesus estabeleceu a igreja através da manifestação do seu amor, sacrificialmente ele a constituiu quando ele foi à cruz, quando ele assumiu a cruz para estabelecer a sua igreja. Igreja, portanto, não é uma iniciativa do homem, mas é uma iniciativa de Deus. E eu gostaria, a partir desse texto, de pensar um pouco sobre o fato de Deus estabelecer posições funcionais para nós. Ou seja, se você e eu, se cada um de nós entramos num vínculo com Cristo, espiritualmente, fomos gerados de novo, novas criaturas, nós fomos introduzidos no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, ele não é uma instituição estabelecida, portanto, por homem algum. Ele é um corpo espiritual, ele é um corpo místico, e nós entramos e fomos introduzidos neste corpo. Mas é claro, queridos, ele é visível, ele se revela também visivelmente, na medida que nesta comunidade, João Pinheiro, aqui estamos como servos de Deus, então nós nos identificamos, nós nos ajuntamos, nós nos organizamos, nós nos articulamos para viver segundo o Evangelho de Cristo, o projeto de Cristo. E esse texto nos fala exatamente desta ordem de Deus, dessa ordem de Cristo para organizar, para juntar e para tornar a sua igreja funcional. E eu queria que você pensasse um pouco sobre qual é a sua função na igreja de Jesus. Qual é a sua posição funcional na igreja de Cristo? Eu vou usar então dois termos aqui, porque esses dois termos são a nossa linha, de raciocínio nesta noite, para nós entendermos como que funcionalmente nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Líder e liderado, ou líderes e liderados. Jesus deixa claro, segundo o apóstolo Paulo, que o seu ministério, a sua morte na cruz, com a finalidade de estabelecer a igreja como o seu corpo na terra, se qualifica para estabelecer um processo exatamente de direcionamento da sua igreja na terra.
Quando Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, aqueles 12 discípulos lá no registro de Mateus capítulo 28, ele havia dito anteriormente: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, desde que Jesus deu essa ordem, que declarou aos seus discípulos: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas que também disse: esperai até que do alto sejais revestidos, para que vocês possam ser minhas testemunhas até os confins da terra. Aqueles discípulos haviam sido treinados, mentoreados, preparados, direcionados por Jesus, para darem continuidade a um processo de discipulado que Jesus começou com aqueles 12. E daí isso não parou. E entendemos então que a igreja de Jesus, para que ela se edifique, para que ela cresça, para que ela como organismo tenha a qualidade da vida de Cristo, e para que ela também como corpo, ela tenha a multiplicação dos seus membros, essa ordem, essa organização, essa direção, para que de fato haja esse posicionamento funcional, está na Bíblia, está estabelecido. Então eu quero falar aos líderes, mas eu quero também falar aos liderados. Eu quero falar a você que, mesmo talvez dentro da função no corpo, na igreja, você esteja debaixo de liderança, ou seja, alguém liderando sobre você. Com certeza é importante você entender que o Senhor te chama também para exercer liderança sobre alguém, mas isso como organização que vem do Espírito Santo. Isso como uma organização que vem a partir da manifestação, sim, soberana, sobrenatural de Deus, que pelo Espírito qualifica a sua igreja, qualifica, sim, líderes e liderados, para serem igreja, para viverem como igreja e para cumprirem o seu propósito na terra. Somos uma igreja em célula, somos uma igreja organizada para exercermos a ordem de Jesus a partir de todo um direcionamento, de um mentoreamento, de um treinamento, de um direcionamento. Então nós gostaríamos que todos pudessem absorver os verdadeiros valores e o verdadeiro sentido do que é ser líder e do que é ser um liderado, do que é você se posicionar funcionalmente, ou seja, você está numa posição para fazer a igreja de Cristo funcionar enquanto igreja, exercendo a sua influência na terra. E o tema então que eu quero discorrer com os irmãos é desafios para líderes e liderados. Quem é líder de célula aqui, levanta a mão, por favor, faça o sinal, amém. Isso. Desde os pastores até cada um dos líderes de célula, entendemos que no funcionamento comunitário, mas da nossa comunidade, enquanto corpo de Cristo, ou parte do corpo de Cristo, há a função de liderar. Existe uma posição funcional de liderança. Então, quais são os desafios dos líderes nessa posição funcional? Qual é o meu desafio enquanto pastor? Qual é o desafio de cada um dos pastores que estão na nossa equipe? Qual é o desafio de cada um dos líderes que estão nas redes dos nossos pastores? Primeiro deles, queridos, assumir a posição de autoridade designada por Deus.
Paulo ele chega a fazer um apelo, e no versículo 1 então ele diz que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Lá no versículo de número 11 que nós lemos aqui, Efésios 4, Paulo diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eu quero discorrer rapidamente. Apóstolos são aqueles que são enviados com uma missão de exercer uma influência e uma liderança maior sobre líderes, que tem uma visão e uma missão de expandir a obra de Cristo, a obra de evangelização. Profetas são aqueles que têm a missão de trazer a revelação da palavra, de exortar, consolar, instruir. São aqueles que têm a missão de abrir ou desvendar aqueles que estão com seus olhos tapados, fechados. Evangelistas são aqueles que têm a missão de anunciar o evangelho com a finalidade de tirar as pessoas das trevas, do domínio do pecado. Pastores são aqueles que têm a missão de cuidar, de arrebanhar, de exercer um cuidado funcional, de manter as pessoas vivendo o evangelho. E mestres são aqueles que têm a missão de ensinar, de instruir, de orientar na palavra. Queridos, vamos entender que de certa forma, realmente cada crente, cada um daqueles que estão inseridos no corpo de Cristo, tem parte desse ministério. E precisam assumir a sua responsabilidade. Talvez entendendo funcionalmente, eu tenha uma responsabilidade maior sobre esta comunidade, sobre esta igreja. Ministerialmente falando, tenho sim uma responsabilidade maior. Mas essa responsabilidade não é para ser exercida ou executada, levada a cabo só por um. Então existe uma distribuição de responsabilidades. Existe um partilhar desta liderança. E assim, queridos, funcionalmente, nós somos uma igreja que a partir desta liderança vai se expandindo e distribuindo as funções e as responsabilidades para que todos tenham acesso a cada uma dessas características dos dons que Jesus distribuiu à sua igreja. Não apenas como comunidade local, e não apenas nós, mas a igreja de Jesus na terra, assim ela funciona. E aquele que recebeu a autoridade precisa assumir a sua autoridade. Queridos, vamos imaginar um líder que não recebeu a incumbência, que não fora reconhecido e que não fora instituído por alguma liderança anterior. Outro dia eu ouvi alguém dizer: alguém colocou a mão sobre a sua cabeça para te ordenar pastor. Eu recebi uma unção que caiu do céu sobre a minha vida. Alguém dizendo que tinha uma unção diferente, enquanto homens instituíram por uma ordenação a autoridade vinda de Deus, ele disse: não, eu recebi direto do céu, caiu uma gota do óleo de Deus sobre a minha cabeça. São aqueles que às vezes se autodenominam líderes. Toda liderança precisa ser testada, toda liderança e toda vocação precisa ser confrontada, precisa sim ser provada. Há mais de 30 anos, desde que entendi que havia um chamado de Deus para a minha vida num momento sublime, por mais sobrenatural que tenha sido aquele momento, queridos, eu tive que manifestar isso e passar a andar e a viver e a buscar essa direção de Deus.
essa autorização do Senhor para o exercício da liderança pastoral, ministerial, dessa autoridade. São mais de 30 anos de ministério. E a responsabilidade de assumir a autoridade dada por Deus, Paulo diz aqui, olha, vocês têm que viver do modo digno da vocação. Se alguém diz, eu fui vocacionado por Deus para uma missão, há que se provar, há que ser testada essa vocação, há que ser confrontada essa vocação. Logo, assumir essa posição não é uma questão de autopromoção, mas é uma questão de consciência de um chamado e de uma disposição de viver e de pagar o preço desse chamado. Quando o pastor Denner, alguns anos atrás, ainda um adolescente, chegou para mim e disse, eu tenho entendido que Deus me chamou para o ministério pastoral. Começamos a confrontar e a testar isso, né? Até que chegou a hora dele, terminando o seu ensino médio, realmente ele disse, não, eu vou para um seminário. E nós, na época, fizemos a opção do Seminário Batista, da Igreja Batista da Lagoinha, e lá foi o pastor Denner. Ficou lá um tempo, voltou. Um dia ele chegou com um projeto de trabalho, né, ministerial para nós de volta. E o teste continuou. E o teste não parou aí, a prova não parou aí. E os anos se passaram, e os anos têm se passado. E o pastor Denner tem revelado de fato a vocação de Cristo na sua vida. E ele tem manifestado ser digno desta vocação. Uma vez testado, provado, confrontado, ele poderia estar vivendo talvez uma outra realidade de vida. E ele tem assumido, eu vou passar o que tiver que passar, porque o Senhor me chamou. E isso tem acontecido na vida do pastor Denner, na vida do pastor Leandro, na vida do pastor Nelson, na vida do pastor Arthur também, e Tatiana, que há alguns anos também Deus nos confrontou em relação ao ministério deles. E aí, amados, vem uma caracterização de uma liderança, da autoridade. E assim Deus nos tem levado também a desafiar novos líderes, a desafiar você a exercer liderança. Queremos que você se entenda que Deus quer que em alguma proporção você exerça liderança. Então, é o desafio de assumir, se Deus tem para mim uma posição de liderança, de autoridade, eu quero assumir essa posição. Mas preste atenção, em segundo lugar, exercer a autoridade com sabedoria e cautela. Líderes não apenas numa posição de autoridade, mas líderes que assumem uma postura coerente com sabedoria e cautela. Então Paulo diz assim, irmãos, não apenas assumam essa vocação, mas ele diz no versículo 2, com toda humildade e mansidão e longanimidade. Queridos, o contrário da humildade é exatamente a soberba. Quantos querem exercer a liderança porque querem estar numa posição de destaque? Quantos querem exercer a liderança porque querem ser vistos, porque querem simplesmente assumir uma posição? Não é incomum nós percebermos pessoas que se rebelam, pessoas que dizem, não, eu não concordo, eu não aceito, você não me dá a liderança, ou você não me dá uma posição, porque a gente entende que muitos só querem uma posição, mas não querem viver com humildade, não querem viver com mansidão, não querem viver com longanimidade, não querem viver, queridos, com sabedoria e cautela. Eu quero ser líder nessa igreja, porque eu quero que todo mundo conheça o meu nome.
Eu quero que todo mundo me veja. Queridos, característica de sabedoria e cautela é a partir da humildade, a partir da disposição de: Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, eu quero que o Senhor cresça e eu diminua. Mas eu quero destacar ainda, queridos, que aos líderes, aqueles que estão na posição de líderes, também cabe reconhecer que nenhum líder é perfeito, é pleno. Eu me basto. Eu sou pleno. Eu tenho todas as características de um líder. Eu sou multiforme, eu tenho todas as formas. Queridos, olha o que Paulo diz no versículo de número 2 ainda, no finalzinho. Ele diz: suportando-vos uns aos outros. Quando falamos de suportar uns aos outros, nós podemos pensar no aspecto do tolerar uns aos outros. Mas é claro que nós precisamos entender que há necessidade de compreendermos que ninguém é completo, é pleno. Sozinho você é incapaz de fazer tudo. É de ser suporte. É de ser capaz de entender que mesmo que o outro tenha alguma limitação e deficiência, ele é importante. No corpo de Cristo todos são importantes, todos precisam sim ser reconhecidos, valorizados, serem úteis, todos têm um potencial. E quando um líder acha que ele se basta, ele está completamente enganado. Porque o líder que se basta, ele não precisa de mais ninguém. Ele não forma líderes. Ele não é um líder, ele é um dominador. Ele é alguém que simplesmente determina, estabelece. E na verdade, aquele que pensa que é autossuficiente, ele acaba sozinho, solitário. E a sua obra dá em nada. Quando a palavra fala sobre suportar uns aos outros, aqui no versículo 2, precisamos entender sim que, de fato, nós como corpo de Cristo temos uma múltipla ou a multiforme de Cristo. Somos muitos membros, cada um tem a sua característica e todos são importantes e todos de alguma forma têm a sua parcela de contribuição para a obra. Fala ainda aos líderes. Outra palavra, segundo Paulo aqui, importante é que liderar os outros é uma questão de manifestar serviço, ou seja, servindo e não mandando. Eu quero ser líder. No corpo de Cristo, líder não é quem manda, líder é quem serve. A referência é o próprio Cristo. O próprio Cristo, ele disse: eu vim para servir vocês. E vocês devem ser servos uns dos outros, porque o verdadeiro líder na igreja de Cristo não é aquele que tem uma posição soberana, não é aquele que tem uma posição para dar ordens, para mandar. É aquele que tem uma posição de servo, é aquele que assume uma atitude de servo. No versículo de número 3, Paulo diz assim: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vejam, queridos, o líder, ele tem que se entregar, ele tem que se desdobrar, ele tem que ser diligente, ele tem que ser perseverante. Ele tem que ser um formador, um provocador da paz. A essência da mensagem de Cristo para aqueles que exercem liderança em nome dele é paz,
Estamos vivendo os dias onde as casas de paz, foram implantadas e a mensagem da paz tem sido pregada. Os mensageiros da paz estão ordenados a levar paz para as famílias, como Jesus enviou os 70. Estamos vivendo dias de desafio para que as pessoas se encontrem com o príncipe da paz, Jesus. E a paz tem que ser a mensagem de um líder. Nós precisamos de fato assumir uma posição como líderes. E eu gostaria que você entendesse então em que posição você está funcionalmente no corpo como líder. Você é um líder pastor, você é um pastor de rede, você é um coordenador, você é um discipulador, você é um líder de célula. Nós líderes, em que posição estamos ou como temos assumido a nossa posição? Se essas características não estão presentes, queridos, será que nós estamos fazendo aquilo que realmente Jesus ordenou? Eu gosto quando o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, 1 Pedro 5, versículo de número 5, aliás 3, e ele diz: olha, vocês pastores ou presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então no 3 ele fala assim: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Líderes dominadores não são líderes que têm a visão de Cristo, não são líderes que têm a característica de Cristo, não são líderes que estão de fato em uma harmonia com a liderança de Cristo. Funcionalmente você é líder no corpo de Cristo. Se você é líder, você tem que liderar como servo, você tem que liderar com amor, você tem que liderar com humildade, você tem que liderar com mansidão, você tem que liderar com longanimidade, você tem que mentorear, direcionar, ensinar, instruir, você tem que fazer, você tem que ser exemplo, você tem que manifestar as características daquele que é o cabeça da igreja, Jesus. Queridos, Jesus amou de tal forma a sua igreja que se entregou por ela. Jesus nos ama de tal maneira, queridos, que Ele é a essência, da sua igreja, não uma instituição terrena, não uma instituição produzida, gerada por interesses que não são os interesses do céu, que não são os interesses de Deus. Pastor, a comunidade cristã Transformados é a igreja que Jesus conquistou na cruz do Calvário? Irmãos, esse nome é só um nome de caracterização natural dentro da nossa estrutura, de sociedade. Nos denominamos assim porque dentro da organização natural, toda instituição tem que se denominar, ter um nome. Comunidade cristã Transformados tem a sua inspiração, sim, nas características da igreja de Cristo. Somos uma igreja cristã com um compromisso com a palavra, somos uma igreja cristã com um compromisso com Cristo, somos uma igreja cristã que tem um compromisso de fazer discípulos para Cristo, somos uma igreja que tem sim a visão de levantar líderes, de formar líderes, de treinar líderes, de capacitar líderes, de desafiar homens e mulheres comuns a se disponibilizarem para exercer liderança, sim, para se comprometer
com o crescimento do corpo de Cristo enquanto organismo, mas para se comprometer também com o crescimento do corpo de Cristo em termos de quantidade. Quantas pessoas estão perdidas sem Jesus nesse mundo? Quantas pessoas nessa cidade estão sem Cristo e precisam se encontrar com Cristo? Dentro então da nossa estratégia como igreja, irmãos, nós primamos por desafiar e por despertar, por lançar sim um grande desafio a todo aquele que se achega a Cristo por nosso intermédio, a se disponibilizar a ser um instrumento de Cristo para salvar vidas, para cuidar de vidas. Então nós nos organizamos e a priorização e o trabalhar na formação de líderes é um dos nossos desafios. Por quê? Por causa da ordem, por causa da necessidade de dar ordem num processo tanto de conquista, quanto de pastoreio, quanto de acompanhamento, quanto de ensino, quanto de instrução, né? Nós precisamos. Então eu chamo os líderes desta igreja a se posicionarem e assumirem a sua liderança sem qualquer motivação escusa, ou seja, sem qualquer outra motivação que não sejam estas motivações, ou esses motivos dados pela palavra, do Senhor para nós. Nós precisamos exercer uma liderança com reconhecimento, com a autenticidade da confirmação do céu sobre as nossas vidas, mas das características de uma liderança que honra ao Senhor e que exerce a sua influência para levar a igreja a crescer, para levar o corpo de Cristo a crescer. Mas eu quero falar também aos liderados. Talvez você hoje, no corpo ou na nossa comunidade, você está só numa função de liderado. Mas há um desafio para você também, se disponibilizar para exercer liderança. Mas eu quero levantar aqui algumas características importantes. Primeira, para os liderados: reconhecer a autoridade estabelecida por Deus sobre a sua vida, a autoridade espiritual. Como é importante o reconhecimento da autoridade espiritual sobre a sua vida. Se a palavra que diz que Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, entendemos que funcionalmente existe uma liderança para direcionar a igreja. E se nós afrontamos, ou se nós não nos posicionamos na aceitação desta liderança, começamos então a criar conflitos, dificuldades. Só quero reafirmar o que está no versículo 12, Efésios 4:12. Por que uma liderança? Por que, ou para que, né, uma liderança? No versículo 12 ele diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Queridos, se não houver uma vocação, ninguém suporta fazer o que é o desafio da obra do Senhor. Sabe, se eu não tivesse consciência desta vocação há tantos anos, eu já teria desistido de ser pastor há muito tempo. Há muito tempo. Mas ser pastor para mim, por causa da vocação do Senhor na minha vida, é algo que vai muito além daquilo que muitos estão achando que é. É algo que me cativa, é algo que me envolve, é algo que me leva a assumir uma posição, queridos, inarredável, de não desistir, que mesmo que não haja reconhecimento, mesmo que não haja gratidão, que mesmo que não haja retribuição, que mesmo que não haja,
queridos, uma assimilação dos desafios que temos vindos do Senhor. Continuar na vocação, permanecer na vocação, ir às últimas consequências nessa vocação é fundamental. Mas como é triste, como é lamentável, quando percebemos que algumas pessoas se achegam a Jesus, vêm para o Evangelho, mas logo começam a resistir, a não aceitar, a não admitir liderança espiritual sobre suas vidas. E há aqueles que pregam contra isso, mas eu quero que você, enquanto liderado também, e todos nós, em algum nível também, somos liderados, né? Que você ouça o que a palavra diz sobre a necessidade de submeter-se à autoridade dada por Deus. Ou seja, não apenas reconhecer, mas se submeter. Se você está numa posição onde há alguém exercendo autoridade espiritual sobre a sua vida, aprenda a submissão. O versículo 14, por que é necessário? Ele diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Uma das coisas mais lamentáveis, queridos, é ver pessoas sendo enganadas por líderes que não assumem uma posição séria e responsável em relação à palavra de Deus. Uma das coisas mais lamentáveis é ver líderes que exercem liderança, mas que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com a palavra de Deus, que permitem que as pessoas estejam morrendo, indo para o inferno, ao invés de pregar a verdade. Líderes enganadores, líderes irresponsáveis com a verdade. E se você é um liderado que reconhece a autoridade espiritual sobre a sua vida, se você congrega nesta igreja e reconhece que há autoridade espiritual sobre a sua vida, o conselho da palavra é que você se submeta à autoridade dada por Deus. Olha o que Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo de número 5. Rogo igualmente aos jovens, preste atenção, sede submissos aos anciãos ou aos líderes, outros sim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Esta semana encontrei um jovem que já há algum tempo eu não vi, ele fez um encontro. E eu disse: você está sumido? Não, não estou indo na igreja, mas eu estou em célula. Onde é a sua célula? Na minha casa. O meu líder de célula, ele não concorda muito com o plano de estudos da igreja, ele mesmo tem feito o próprio plano de estudos e ele que está direcionando. Aliás, a nossa célula não está mais vinculada à igreja. Tudo bem. Mas ali está a característica de alguém que não reconhece a autoridade espiritual, não se submete à autoridade espiritual e pior, ainda manifesta insubmissão. Queridos, submeter ao princípio de autoridade é uma condição fundamental para nós estarmos debaixo de uma cobertura espiritual que nos traz proteção, que nos assegura crescimento, que nos proporciona, amados, compreensão da verdade de Deus. Se alguém te disser que você não vai para o céu
Por que você não dá esmolas? Está falando a verdade? Se alguém te disser que você não vai para o céu, porque você em algum momento da sua vida errou, está falando a verdade? Se alguém disser que você não vai para o céu, se você não se tornar um homem perfeito e uma mulher perfeita, está falando a verdade? Queridos, a palavra nos diz que nós temos que nos santificar, que nós temos que viver o Evangelho. Se alguém disser que você não vai para o céu pelo que você come ou bebe, está falando a verdade? Quantos estão debaixo de julgos? Quantos estão amedrontados por palavras de líderes que não estão sendo líderes que honram a verdade, a palavra do Senhor, estão na verdade pressionando as pessoas a fazerem o que elas querem? Se alguém disser que você não vai para o céu porque cortou o cabelo, está falando a verdade? Se alguém disser que você não vai para o céu porque rapou a cabeça, está falando a verdade? Amado, só não vai para o céu quem não tem Jesus. Só não vai para o céu quem não aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aquele que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, sabe o que ele vai viver? A vontade de Cristo. Ele não vai ser escravo do pecado, ele não vai viver segundo os desejos da carne, ele não vai andar segundo este mundo, os anseios ou as seduções deste mundo, porque ele vai buscar a vontade de Deus. Queridos, a salvação em Cristo Jesus, se submeta. Você é um liderado, se submeta, aprenda a submissão, aprenda a submissão. Às vezes só uma questão funcional. Alguém pode ter mais qualidades para liderar do que muitos dos nossos líderes. Mas não é uma questão de ter estas características, mas é uma questão de disponibilidade. É uma questão realmente, efetivamente de disposição. É uma questão também, queridos, de assumir, de ter compromisso. Talvez você vá numa célula e diga: eu acho que eu daria um estudo melhor e com mais facilidade do que esse líder de célula. Mas sabe por que ele é o líder? Porque ele está disponível. Sabe por que ele é o líder? Porque ele tem sim compromisso. Sabe por que ele é o líder? Porque talvez ele chegou primeiro do que você. Porque ele é alguém com quem se pode contar. Não estou dizendo que você não possa ser um líder. Você pode sim ser um líder, se tornar um líder, mas para isso você precisa se submeter. Quero dizer ainda aos liderados: não desista, nem crie discórdia. Não desista, nem crie discórdia. Paulo escreve aqui no versículo 3, ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E no versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você é um liderado. Não desista de ser liderado. Você já pode começar a assumir liderança na medida em que você entende: olha, na posição que eu estou, o que eu estou recebendo vai me levar a me tornar mais eficiente, mais disponível, mais comprometido, mais envolvido com Deus, mais envolvido com a obra dele. O Senhor tem te chamado para que você se disponibilize para isso. Mas quero também dizer aos liderados: confie em Deus para atingir seu objetivo. Paulo diz assim no versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Sabe, irmãos, por mais que às vezes nós sejamos criticados, por mais que às vezes nós tenhamos que enfrentar resistências de pessoas, por mais que às vezes nós tenhamos que insistir com muitos para se envolverem, para se empenharem, para abraçarem a causa conosco,
percebemos que muitos estão com uma predisposição para a desistência com uma facilidade muito grande, para o abandono com uma facilidade muito grande. E eu queria que você pudesse entender o seguinte, que mesmo que até aqui na sua jornada, na sua trajetória, você não tenha atingido os seus objetivos pessoais, Deus te chama para que você viva os objetivos dele, o propósito dele. Deus te chama para que você seja pleno, para que você alcance, atinja aquilo que é a vontade dele. Deus te chama para que você compreenda algo que vá além daquela vontade que talvez seja a vontade mais iminente dentro de você, mais forte dentro de você. Há uma vontade de Deus que Paulo diz que ela é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade que nós temos que buscar. Sabe, é por isso que nós não desistimos. É por isso que talvez você vai dizer, mas esse pastor Emerson é teimoso, né? Ele é insistente. Por que ele persiste? Por que ele bate tanto numa mesma tecla? Queridos, porque a vida com Cristo não é uma aventura circunstancial. A vida com Cristo é permanente. Meu irmão, se você desistir, talvez lá na frente você vai me ver mais careca, cabelo branco, não sei se mais barrigudo, mais pelancudo, mas pregando o evangelho, falando de Jesus, lutando por vidas, incentivando as pessoas a buscarem a Jesus. Eu não quero desistir, eu não vou desistir, eu quero ir às últimas consequências. Mas será que você não tem aberto mão, ou tem abrido mão dos seus objetivos com uma facilidade muito grande, não? Seu objetivo é realmente crescer e fazer a vontade de Deus? Seu objetivo é ser aquilo que o Senhor estabeleceu para que você seja? Então Paulo diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quanto tempo você vai andar nesse desafio da vida cristã? Até onde você vai? Até onde você vai? Você vai parar ou você vai insistir? Confie em Deus. Há um objetivo de Deus para a sua vida e você não pode desistir dele. Que o seu objetivo seja fazer a vontade daquele que o arregimentou. Que o seu objetivo seja crescer como Cristo quer que você cresça. Que o seu objetivo seja de fato ser como Cristo, porque Cristo é a nossa referência. Eu quero concluir lendo novamente o versículo 16, porque a gente já leu uma vez, mas vai ser a nossa conclusão. Paulo diz assim, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando eu falei inicialmente de posição funcional, queridos, existe a posição funcional de liderar, existe a posição funcional de ser liderado, mas o objetivo é o mesmo, que nós cresçamos em qualidade, que nós cresçamos juntos no conhecimento de Cristo, na verdade de Cristo, mas que nós cresçamos juntos, queridos, no amor pelas vidas que perecem, no amor pelos que estão perdidos, no amor por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Esse é o desafio para líderes e liderados. Esse é o desafio para a igreja. Esse é o desafio do Senhor na sua palavra para nós como igreja nesta noite. Esse é um desafio para não desistirmos de cumprir um propósito. O propósito de Cristo. O propósito de sermos um corpo forte, encharcado, né? Embebido da graça, da bebida do Espírito, da vontade dEle,
de sermos um corpo que cresce como um organismo, que cresce na comunhão, na unidade, na fé, mas que cresce também na realização da vontade do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Quero que o ministério de louvor venha para frente. Quero lembrar as palavras do Senhor Jesus, quando Ele fala para os seus discípulos, lá em João, no capítulo 15, versículo 13, Ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Queridos, a igreja de Cristo é formada dos amigos de Cristo. É formada por aqueles que foram vinculados a Cristo, numa amizade eterna. É formada por aqueles que entenderam, compreenderam o amor de Cristo. Sabe como é o amor de Cristo? Impressionante, infinito, ousado. Este é o amor de Cristo. Estamos falando da igreja de Cristo, a igreja que tem em si uma estrutura funcional, a igreja que tem em si posições funcionais, líderes e liderados. A igreja de Cristo é a igreja da ordem. Ele instituiu liderança para direcionar, para ensinar, para instruir, para conduzir a igreja, para persistir, para não desistir de apontar a vontade dEle, de instruir na verdade dEle, de conduzir a igreja com as características dEle, de zelar pelo ensino que a igreja recebe. Líderes que sabem quem são em Cristo, líderes que se posicionam como uma liderança sensata, coerente, líderes que não desistem, líderes que servem, líderes que servem de modelo, liderados que se aceitam ou que se permitem serem mentoreados, que se permitem ser ensinados, direcionados, instruídos, e que aceitam sim desafios da sua liderança. Que nessa noite a ceia do Senhor ela possa ser tomada com esta consciência, amados. Somos um corpo que tem que manifestar a unidade. Somos um corpo que tem que manifestar o crescimento. Somos um corpo de líderes e liderados. Somos o corpo da ordem de Cristo, para que a igreja seja realmente caracterizada pela sua vida, e para que a igreja multiplique a sua vida na terra. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida por seus amigos. Jesus se entregou por você, por nós. Eu quero que nesta noite você tome o pão, tome o cálice, tome os elementos da ceia, e que você possa dizer: senhores, aqui estou. Eu me posiciono sim, como quem compreende que existe uma autoridade espiritual sobre a minha vida, como quem entende que existe uma liderança sobre a minha vida, e eu acato, e eu me submeto, e eu me disponho a prosseguir debaixo dessa liderança. Mas eu me disponho a ser um liderado que tem a visão de assumir também liderança sobre outros, para que muitos venham a conhecer, a receber do Senhor. Eu quero te convidar a sair do seu lugar. Pode ir acontecendo aos poucos. Você vem à frente,
Pega o pão, pega o cálice, os irmãos vão estar aqui posicionados. Nós vamos cear nesta noite com esse compromisso. Nós vamos cear nesta noite, reentendendo que esse amor de Deus nos qualifica, nos capacita. Esse amor nos impulsiona a vivermos, sim, e assumirmos posição de liderança funcionalmente no corpo, e assumirmos a posição de liderados funcionalmente no corpo. Esse é o amor de Deus que nos envolve. Aleluia. Tudo estava sobre tudo tem sido tão bom. Antes de eu respirar, soprasse tua vida. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixar as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Tu tem sido tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Do amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Derruba as muralhas, escala as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Pra me encontrar.
derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Queria que você fechasse seus olhos e te dizer que o amor de Cristo por você, por mim, o amor de Cristo por nós, o amor de Cristo pela humanidade, é o amor que constituiu o seu corpo místico na terra, a igreja. E ser igreja consiste em estar de fato no nível de aliança e de compromisso com Cristo, mas de compromisso com o seu corpo, de compromisso com os membros do corpo, de compromisso sim com esta vida de ordem, de disciplina, de ser liderado, de ser mentoreado, de ser instruído, de ser ensinado, de ser conduzido para ser instrumento do Senhor na terra. É importante entendermos que fomos chamados para estar debaixo de autoridade espiritual na terra também, enquanto corpo, enquanto igreja. É importante entendermos que fomos chamados para estarmos numa posição funcional de liderados. Você tem reconhecido a autoridade espiritual que Cristo tem colocado sobre a sua igreja? Você tem se submetido, tem ouvido, tem sido instruído, tem se deixado ser pastoreado, conduzido, direcionado? Ou o espírito da rebelião está presente no seu coração, como muitos que não aceitam a igreja de Cristo, que não aceitam ser pastoreados e querem ser como que um corpo independente de Cristo na terra? Jesus é o cabeça da igreja. A igreja de Cristo está, sim, fundamentada, baseada e sendo ensinada e instruída na palavra dele. Qualquer liderança que não tenha compromisso com a palavra de Deus não pastoreia, não cuida do rebanho, não cuida da igreja de Cristo. Se você reconhece que Deus instituiu uma liderança sobre a sua vida que é respaldada e que tem de fato a autoridade, porque vive a vocação de forma digna, porque assume uma responsabilidade contínua, permanente, com Cristo e com a sua igreja. Seja um liderado, assuma a sua posição como um liderado, honre, seja fiel, seja comprometido com Cristo, cresça, seja parte do rebanho de Cristo. É por esse rebanho que Ele deu a sua vida. Eu te convido nessa noite a tomar a ceia do Senhor, assumindo que você vai sim estar na posição para exercer a função que o Senhor ordenou para você no corpo dele, quer como liderado, quer como líder, em humildade, em amor, em compromisso, em fidelidade. Quando Jesus disse: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos.
Ele disse: vós sois meus amigos. Tome a ceia do Senhor como um amigo de Cristo. Tome a ceia do Senhor nessa noite. Coma o pão e beba o cálice, como quem foi comprado, como quem foi constituído como igreja, para viver a vontade de Deus. E assim coma o pão e beba o cálice. As mentiras para me encontrar, traz luz para as sombras, as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Declare isso, reconheça isso. Você é alvo do amor de Deus. Aleluia. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque nessa noite, como igreja, nós estamos cumprindo uma ordenança do Senhor, participando da ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor nesta noite é um desafio para nós, de fato estarmos vivendo como igreja, dentro da ordem do Senhor, onde o Senhor estabeleceu posições funcionais, dons para liderar, para direcionar a igreja, sem os quais a igreja se perde, sem os quais a igreja não cresce, sem os quais a igreja é confundida com ensinamentos heréticos, ensinamentos falsos. Ó Senhor, aperfeiçoa a tua liderança. Ó Senhor, aperfeiçoa assim aqueles que estão investidos de autoridade, Senhor, para que exerçamos esta autoridade com propriedade, com responsabilidade, Senhor, com cautela, com seriedade, Senhor, com amor, com disposição de servir, de ser exemplo, de ser modelo. Mas suscita no coração, Deus, da tua igreja, uma confiança na tua palavra, uma consciência da tua palavra, Senhor, que os liderados assumam a sua posição de aceitar, de serem direcionados sim segundo a tua palavra, de serem cuidados e instruídos. Senhor, se há alguém que tem se afastado do rebanho, que tem se afastado do convívio, do aprisco, Senhor, que tu possas trazer de volta, que tu possas confirmar nos corações, Senhor, a necessidade de viver no corpo, a necessidade de viver, sim, Deus, sendo cuidados, sendo direcionados para a tua vontade. Senhor, que nesta noite o Senhor dispense a tua graça, o teu amor e a tua unção sobre a tua igreja. Ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, que sobre a tua igreja repouse esta unção de amor, de graça, de direção, de ensino, de instrução. Que a tua bênção, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça, prevaleça sobre a tua igreja, sobre o povo de Deus, hoje e pelos séculos.
dos séculos. Amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia. Que Deus possa te abençoar e que a sua fé esteja cada vez mais firmada nesse Deus e nessa palavra. Vá na bênção do Senhor. Aleluia. Para me encontrar.